Olá, meus amigos, um grande abraço. Peito seco é uma pergunta que eu vejo muito nos comentários e eu quero bater um papo com você sobre isso hoje. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Peguei uma galinhazinha aqui agora, antes de começar a gravar. Ó, quando você tem uma proeminência nesse osso daqui, ó, deixa eu botar uma luz legal aqui, ó. Tem um osso bem aqui, ó, né? Por debaixo, você vai descendo o pescoço, ó, aqui é o pescoço da galinha, ó. Aí você vai descendo em direção ao pescoço, aí tem um osso bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Quando esse osso... Vou soltar ela. Vai, minha filha. Quando esse osso está muito para fora, quando você consegue enxergar esse osso, ou quando você passa a mão e você só sente esse osso, você não sente carne, esse animal, a gente costuma dizer que está com o peito seco. Muita gente leva o peito seco como se fosse uma doença, mas na verdade não é. E por não ser uma doença, às vezes é uma questão mais grave do que a própria doença. Por quê? Existem animais, você pegar alguns animais de capoeira, por exemplo, deixa eu ver um que eu tenho bem aqui. Ó, tem um animal de capoeira bem ali, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, esse pretinho aqui. Ele tem uma linhagem que são de animais um pouco mais altos, um pouco mais esguios, às vezes com as pernas mais longas. Não é um animal que vai engordar, vai virar um balão, né? Então, esses animais têm uma tendência de ter esse osso um pouco mais proeminente, certo? Então, são animais que vão pegar pouca carne, são animais que vão ter um pouco mais de músculo. Assim, animais descendentes de índio gigante, animais descendentes de índio combatente, de animais mais assim da terra. Então, tem a tendência de ter esse osso um pouco mais proeminente, não necessariamente por doença. E sim porque teve um problema nutricional, às vezes, no início do processo, né? A fase inicial, por exemplo, foi com uma galinha. Às vezes, tem uma galinha lá com 5, com 6, com 10 pintinhos. Tem 2, 3 pintinhos desses que não conseguem se alimentar direito, porque os outros comem primeiro, porque sempre está atrasado. Não chegou a morrer, às vezes pode ter tido até uma doença no início, não chegou a morrer, mas teve um probleminha ali na fase inicial. Não teve uma boa nutrição, não conseguiu se formar da forma correta, acabou ficando com o peito seco. Não necessariamente nesse caso específico é uma doença. É uma característica do animal por um problema de formação ou pela linhagem dele mesmo já ser um animal um pouco mais sequinho. Ponto. Esse é um ponto, não tem tanto problema. Só se atentar para nunca faltar uma alimentação para esse animal. Pronto. Agora, quando é causado por uma doença, aí é para você se preocupar. Porque um animal com peito seco, muito provavelmente ele está com a imunidade também lá embaixo, pode pegar mais de uma doença ao mesmo tempo e aí é difícil de salvar. Vamos lá. O peito seco é igual a um menino magrelo. Eu sei bem o que é isso, que eu fui um menino bem magrelo. Então assim, sabe aquele menino bem magrelo? Que pode até comer, mas sempre está magrelinho. Chega a você ver os ossos da costela. O peito seco é muito parecido com isso. Normalmente é um problema nutricional. O animal está comendo pouco ou está comendo alguma coisa que não leva nutriente para o animal se desenvolver. Entenda bem isso que eu vou falar agora. Peito seco não é uma doença. Peito seco é uma característica dessa primeira que eu falei, mas quando é voltado para a doença, é um animal que não está comendo direito, ou é um animal que mesmo comendo não está absorvendo os nutrientes da comida, ou é um animal que está comendo a coisa errada, está comendo algo que não leva nutrição para o animal. Então assim, você pode ter qualquer doença que ataque o sistema digestivo, doença bacteriana ou doença respiratória, que inibe a alimentação do animal. O animal fica apático, o animal fica sem fome. E isso, quando a gente fica gripado, não fica na cama com a preguiça, não quer levantar, não quer comer, não quer fazer nada, pronto. O animal, quando fica doente, ele também vai ficando pelos cantos, vai comendo cada vez menos. Isso faz com que ele comece a ficar desnutrido, ficar com o peito seco. Não é uma doença peito seco, é uma outra doença que faz com que o animal vá perdendo a vontade de comer ou vá perdendo até a disputa, porque tem aquela disputa quando bota no comedouro, um empurra o outro. Aquela disputa, ele está mais fraco, vai acabar ficando sempre comendo menos. Então, nesse caso, ele vai ficar com o peito seco. Esse é um dos problemas que causa. Segunda coisa, ele pode ter uma doença que ataca direto o sistema digestivo. Ou como um parasita, por exemplo, ele pode estar com verme. Apesar dele comer,
se alimenta, ração, etc. Mas o verme que está dentro dele absorve a comida dele primeiro do que ele. Então ele acaba comendo, mas o verme acaba absorvendo essa comida antes dele absorver os nutrientes. Com o tempo isso vai deixando ele fraco, ele vai ficar apático também sem conseguir comer, também vai ficar com o peito seco. Outra característica é um animal que come pouco. Um animal que come pouco desde o início do processo, desde pintinho, ele vai desenvolvendo um peito seco também. Então, isso pode causar uma desnutrição no animal, abaixa a imunidade, o animal acaba pegando outra doença e acaba morrendo. Você acha que ele morreu por causa de doença peito seco, mas não foi. Ele ficou magro demais, baixou a imunidade, pegou uma outra doença e às vezes morre até de um dia para o outro, porque ele já estava fraco, certo? Quarto caso, um animal que come coisas que não são propriamente... Tem um passarinho bem aqui por cima. Que são... Ó, tá bem ali. Será que dá pra ver? Não sei que passarinho é esse, não. Esse aqui tá cantando. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Ele tá comendo mato demais. Ele tá comendo fruta demais. Ele tá comendo... muita coisa que você joga, resto de comida, resto de alimento, tá comendo mais isso do que a própria ração. O que é que acontece? Ele enche o papo disso, por exemplo, ele enche o papo de capim. Digamos que você pica capim, coloca lá, ele tá enchendo o papo de capim. Quando você bota a ração, ele ao invés de comer lá as 100 gramas, 80, 150 gramas dele, ele come 20, come 30, porque ele já está com o papo cheio, não aguenta comer mais. Quando ele vai absorver os nutrientes do capim, o capim não tem nutrientes suficiente para sustentar. Quando ele vai procurar ração de novo, já não tem mais, porque as outras comeram. Isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 40 dias, acaba o animal emagrecendo, ficando com o peito seco também. O que você tem que atentar é, via de regra, animais bem alimentados que tiveram uma boa formação, se ele está com o peito seco, ele está também com a imunidade baixa. O que você precisa ver é, ou eu recupero esse animal, eu confino ele, coloco ele para se alimentar, vejo se realmente ele está se alimentando, bebendo água, vejo se ele está fazendo isso. Se ele não está fazendo isso, você vai ter que entrar com um remédio. Se você não sabe qual é a doença especificamente, você vai ter que entrar com um remédio de amplo aspecto. Nesse caso específico, eu indico um remédio com sulfa, porque você não sabe qual é a doença. Se ele está com o peito seco, muito provavelmente é alguma coisa no sistema digestivo. Então, entra com sulfa. Se você consegue identificar qual é a doença, você dá o remédio certo. Se é verme, remédio de verme. Se é alguma coisa bacteriana, pulorose, coriza, micoplasmose, entra com uma terramicina, entra com um chemitril, algo assim. E vai atacando doença por doença para o animal se levantar novamente. Mas a primeira coisa que tem que fazer, animal beber água e voltar a comer direito, ok? Espero que você tenha definitivamente entendido sobre o peito seco, ok? Um grande abraço, até. Não deixe de seguir o canal aí, curtir o vídeo, deixa um comentário aí, qualquer comentário aí, né? Pergunta, elogio, crítica, deixa aí nos comentários. Um grande abraço, até.